Baruch Shem Kevot Malutó, Leolam Vaed. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Shalom Lekulam, Shalom para todos, para todo o povo em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, você está no canal Teshuvá Total. Meu nome é Raimson Correia e sou um dos professores aqui neste maravilhoso canal e tenho a honra de compartilhar com você mais um estudo do capítulo 9 de Maasei Hashilchim, Atos dos Emissários. Leitura interpretada no seu contexto original, que é o contexto judaico da época, do século I. E quero aqui desde já agradecer a sua participação por estar conosco neste maravilhoso dia, nessa noite, em que você nos dá a honra de abrir a porta da sua casa para estarmos juntamente com você estudando esta maravilhosa carta de Atos, que foi escrita por Lucas. E já aqui com grande expectativa, da apresentação também dos estudos dos nossos novos professores. E realmente o Eterno está providenciando, cuidando para que tudo ocorra, tudo muito bem, né? Mas vamos falar sobre isso ao término ou antes do término do estudo, certo? Onde falaremos um pouco também a respeito desse tópico, tá bom? Então quero agradecer a você, meu irmão, minha irmã, pelo seu incentivo, pelas suas tefilot, pelas suas orações, a todo o trabalho que tem sido desenvolvido aqui no canal, tá bom? Por todos os professores, pelas suas orações, por todos os irmãos em Teshuvá, tanto os que acompanham este canal quanto os que não acompanham e caminham juntamente conosco, retornando ao Eterno, portanto em Teshuvá. Tá bom? Fica aqui o nosso agradecimento, o nosso Todarabá a você que pensa positivamente a nosso favor, a favor do caminho em Teshuvá e que está sempre a favor daqueles que caminham no caminho do Eterno. Tá bom? Bem, vamos dar sequência ao estudo do nosso capítulo 9 de Atos. E só para contextualizar você a respeito de os assuntos que estão acontecendo aqui no capítulo 9. Bem, Shaul, ele que antes perseguia as pessoas que seguiam a Torá, obviamente todos seguiam a Torá, mas especificamente ele perseguia aqueles que seguiam a Torá conforme as instruções de Yeshua e que agora estavam sendo ensinados pelos discípulos de Yeshua. Tudo bem? Então a gente vai ter um slide especificamente sobre isso, aí eu vou poder abordar de uma forma mais ampla. Então esse é o contexto. Depois disso, que Shaul, ele na estrada de Damasco, então tem uma luz muito forte diante dele, se encontra ali com Yeshua, e aí realmente ele tem um encontro muito marcante e a Torá, ele passa a perceber a Torá de fato como ela é em si. Ele ouve os shalichim, os emissários, discípulos de Yeshua, e tem, interessante, eu comentei na aula anterior a respeito dessa humildade de Saulo, em relação a ouvir os emissários, os discípulos de Yeshua. Ouvi-los a respeito da Torá, nessa percepção de Yeshua, que Yeshua, o Mashiach, Hamashiach, traz para nós essa excelência, a plenitude da Torá. Entende? Então, olha só, nós temos aqui um parush, um fariseu, Saulo, que humildemente parou para ouvir aqueles que não chegaram a passar por grandes escolas em Jerusalém, como foi o caso de Shaul, e aprenderam com Yeshua, aprenderam com o seu mestre Yeshua. Então ele, trazendo para os dias de hoje uma pessoa com uma formação fabulosa, na melhor universidade, vamos chamar assim, na melhor escola de sua época, e em Jerusalém,
discípulo de Gamaliel, ele para ouvir o Shalichim. Olha que interessante, né? Por isso nós fizemos a comparação na aula anterior com uma certa parábola de Yeshua, que falou justamente sobre todo aquele que é versado, todo mestre da Torá, certo? Ele é como ele é versado, o mestre da Torá, no caso, em relação ao reino dos céus, ele é como o dono de uma casa que consegue extrair de seu tesouro coisas, novidades e antiguidades, né? Na tradução ficou assim, do hebraico. Então, Shaul se encaixa perfeitamente nisso. Ele conseguiu extrair novidades e antiguidades do seu tesouro. E qual é o tesouro de Shaul? E que também é o nosso tesouro, o tesouro de todo aquele que caminha em chuva? A Torá. Então, quando ele percebe realmente a Torá nessa perspectiva de Yeshua, isso soa para ele como uma novidade, uma grande novidade, entende? E agora ele já não mais passa a perseguir os seus irmãos que confiavam em Yeshua, mas agora está do mesmo lado deles. Olha que incrível. Então agora este grupo do caminho, né, eles eram conhecidos assim, esse grupo do caminho, o caminho da Teshuvá, eles têm agora ao seu lado uma pessoa que passou pelas melhores escolas da época em Jerusalém, certo? Alguém que conhecia realmente o Tanar de uma forma incrível. Não que o Shalichim não conhecesse, conheciam, aprenderam com seu mestre. Mas veja só o tipo de formação diferente que agora passa a fazer parte desse grupo, tá bom? Aqueles que foram formados especificamente por Yeshua e agora Shaul, formado por Gamaliel, pelo menos a escola de Gamaliel. Inclusive ele foi aluno de Gamaliel, como a gente citou anteriormente. Tudo bem? Só que agora tem uma questão. As pessoas não aceitam ou não acreditam de primeira de que Shaul, de fato, já não mais persegue aqueles que seguem a Torá conforme Yeshua. Porque eles sabem, corria as notícias a respeito sobre quem era Shaul e o que ele fazia, entendeu? Então esse é o contexto, só para lembrar você das nossas últimas aulas, que nós vamos seguir agora daqui por diante, tá bom? Então vamos ao nosso próximo texto, que é Atos capítulo 9, verso 21 em diante. Diz assim: Vechol hashom'im nivhalu lemor. E todos os que ouviram, eles ficaram perplexos, dizendo, né? Lemor, olha só o que eles diziam. Halo zehu asher hishmit birushalayim et hakorim bashen hazeh. Não é ele, isto é, Shaul, que exterminava em Jerusalém os que proclamavam este nome, no caso Yeshua, certo? Bishen Zé, este nome. Olha só, por isso tem essa ilustração aqui abaixo, né? Justamente demonstrando aí como possivelmente teria sido esse verso 21, como aconteceu. Ulvavor Zotba Gam Hena Leholir Otam Asuren El Rashei Hakoranim. E veio aqui a fim de também estes levá-los presos aos superiores dos sacerdotes. Uma fala já com um ar de pergunta. Então aqui, demonstrando isso, uma ilustração, olha só, as pessoas... Não, mas esse não é Shaul, né, que perseguia aqueles que confiavam em Yeshua, né? E aqui o personagem representando Shaul, né? Olhando tudo isso, né? Imagina, o que ele esperava então, né? Todo mundo sabia o que ele fazia. Ele prendia as pessoas que confiavam em Yeshua e levava ao Sanhedrin, ao Sinédrio, para serem ali julgadas, né? E aí teve uma pergunta realizada no comentário da nossa última aula,
pela nossa querida irmã Maria Nazinha. É assim que está no perfil dela, né? Maria Nazinha. Shalom, minha querida irmã. Tá? Que o Eterno abençoe você e toda a sua família, tá bom? Sempre, sempre. E ela perguntou, por que Shaul perseguia as pessoas que confiavam nos ensinos de Yeshua, no caso a respeito da Torá, né? Por que ele perseguia as pessoas que confiavam em Yeshua? Bem, Lucas ele não diz explicitamente qual o motivo sobre o porquê de realmente Shaul perseguir aqueles que confiavam em Yeshua, portanto na Torá. Mas olha que interessante, a partir do relato do que Lucas demonstra na sua carta, dá para perceber um certo um ar do porquê, né? Apesar de não dizer explicitamente. Então olha que incrível. Então vamos lá. A partir do relato de Lucas, o que dá para perceber é que pelo zelo de Shaul, e que considerava de uma forma muito respeitosa, é claro, os ensinos de seus professores, os ensinos dos anciãos de sua época, como eles, as tradições, ok? E claro, com todo respeito. Ao que dá a entender no texto é que Shaul, uma pessoa muito zelosa pela Torá, zelosa pelos costumes de seu povo, o povo hebreu, e sendo um judeu, alguém que realmente é da terra, que apesar de ter nascido não no território de Israel, mas ter nascido em Tarso, no caso, né, a atual Turquia hoje, mas praticamente ele cresceu em Jerusalém, passou pelas melhores escolas. Então ele tinha um apreço muito grande, tanto pelos mestres quanto pela tradição. Então Shaul, sabendo a respeito do histórico que houve das conversas entre Yeshua, nosso Mashiach, e os Perushim daquela época, certo? E que eram escolas diferentes, e que realmente Yeshua trouxe a Torá na sua essência, como ela realmente é, da forma que o Eterno deseja que o ser humano a pratique, e isso conflitava às vezes com determinados costumes que às vezes, por causa da interpretação de alguns líderes da época, que tentavam jeitosamente tornar, por exemplo, as instruções do Eterno em alguns aspectos de uma forma que ficasse de um jeito que ficasse melhor para eles. Tá certo? Como, por exemplo, em uma situação em que é narrada nos escritos nazarenos de que, por exemplo, o Eterno, ele nos instrui a honrar nosso pai e nossa mãe. Tudo bem? Faz parte da Seret Hadevarim. Mas havia uma situação na época e que é descrita nos escritos nazarenos, onde isso foi criticado por Yeshua, alguns utilizavam justamente do discurso de que a quantidade ou recurso de que poderiam ajudar seus pais, na verdade já teriam utilizado para entregar aqueles que cuidavam do Beit HaMikdash, do templo. Portanto, é como se, olha, o que eu iria utilizar para ajudar os meus pais já utilizei no templo, então eu estou quitte com o Eterno, já cumpri, né? Então, sabe? Então, invalidando um princípio do Eterno, e fazendo meio que manobras para deixar realmente de utilizar aquele recurso que seria destinado para ajudar os seus pais. Esse é um dos tópicos de tantos, né? A respeito do Shabat também, entende? E a gente poderia aqui citar vários exemplos. Mas você entende? Então o Shaul estava justamente do lado daqueles que faziam essas interpretações. Obviamente que não eram todos os mestres da época, mas uma parte que realmente fazia com que a Torá se tornasse mais, digamos assim, mais maleável para o lado deles, e de forma que Yeshua por isso os criticava,
porque não era daquela forma. Então Shaul, ele vem de uma dessas escolas que tem essa tradição. Então quando ele encontra aqueles alunos de Yeshua, e principalmente as pessoas que aprenderam com os alunos de Yeshua, então, pelo fato de Yeshua, com os seus ensinos da Torá, isso acabar soando como uma ofensa para Shaul e para seus mestres, então daí a perseguição. É o que dá para perceber nos textos, certo? Ora, se Shaul tinha esse grande zelo pela Torá e pelos costumes de seu povo, de sua época, então é óbvio que soava como uma ofensa o que Yeshua falava a respeito de alguns mestres daquela época e da forma como tinham a Torá, entendeu? Então, nesse sentido, então a gente tem um vislumbre, certo, a respeito de o que poderia realmente ter motivado Shaul a perseguir aqueles que confiavam nos ensinos de Yeshua a respeito da Torá. Então as pessoas não acreditavam de primeira quando falava que Shaul agora já não mais perseguia seus irmãos que confiavam na Torá a partir dos ensinos de Yeshua, mas agora já estava do mesmo lado que eles. Tá certo? E que inclusive na nossa geração é propagado ainda até os dias de hoje, né, que Shaul teria trocado de nome, né? Que teria deixado o nome Shaul para se tornar Paulo. Não, gente, o nome dele, por favor, sempre foi Shaul. Ele nasceu Shaul e morreu Shaul, nunca mudou, tá? E aí nós tivemos uma aula a respeito disso, certo? Eu não recordo agora a sequência, o número da aula, mas eu coloquei especial Shaul. Nessa aula eu abordo um pouco mais sobre isso. Então, pelo fato dele ter nascido em uma província romana, certo? Em Tarso, então ele tinha direito a um nome que realmente fosse helênico, certo? Grego, inclusive, que faz parte do mundo romano, grego-romano. Então, ele utilizava um nome que é Polus, que a partir das traduções e transliterações para outros idiomas, chegou no nosso idioma, no português, como Paulo, certo? Paulo. Nas línguas de fala hispânica é Pablo, e assim por diante, certo? Paul, para quem fala o inglês, enfim, e assim por diante. Então, gente, o nome dele sempre foi Shaul, tá bom? Mesmo que alguém diga, mas não foi, trocou, não, sempre foi Shaul, tudo bem? Ok, então muito bom, tá? Eu agradeço a pergunta da irmã Maria Nazinha, ok? Porque é isso, gente, tá? É bom às vezes trazer à tona uma pergunta como essa, que faz parte do estudo, do tema do nosso assunto, tá bom? E aí a gente consegue caminhar e ir de encontro ou na direção daquilo que realmente diz os textos. Muito bom, muito obrigado, minha irmã. Continuando, verso 22, diz assim: Vaihi Shaul, e aconteceu que Shaul roler ia verrazek, ia se fortalecendo, o misarser et hayrodim bedamsek ki horá lachen dei baer ki quiser hu Hamashiach. E aconteceu que Saulo, ia se fortalecendo e conflitava com os judeus de Damsek, de Damasco, pois os instruía o suficiente para tornar evidente ou para tornar claro que ele, isto é, que Yeshua é Hamashiach, o ungido. É o que significa, tá? Hamashiach é o ungido. Aí aqui uma ilustração, né? Então, olha só. Shaul, gente, ele, como todo judeu, ia às, né, no plural, sinagogas. Tudo bem? Ia às sinagogas. Então, na sinagoga, que é um local de estudo da Torá, bem como de toda a literatura judaica,
Então ele podia, já que ele era um parush, um fariseu, ele podia apresentar ou discursar, apresentar um estudo, um comentário de uma porção, seja no Shabat ou seja em outro dia em que haviam as reuniões nas sinagogas, onde quer que ele estivesse. E as pessoas, obviamente, o convidavam para fazer um estudo, certo? Um discurso a respeito de um assunto do Tanar. Só que agora, Shaul, ele acabava entrando em conflito, como eu sublinhei aqui, conflitava com os judeus de Damasco. Ele está em Damasco ainda, tá? Daqui a pouco, à frente nos textos, ele vai para Jerusalém. Ainda não está em Jerusalém, está em Damasco. Então, ele conflitava com os judeus de Damasco. Olha só o motivo desse conflito. Vamos lá. Pois os instruía o suficiente para tornar evidente que ele, Yeshua, é o Mashiach, o ungido. Então vamos lá. Então, primeira coisa, o que aconteceu com Shaul, gente? Provavelmente aconteceu com muitos de nós que iniciamos o nosso caminho em Teshuvah. Tá? Vamos lembrar aqui. Vamos lá. O que aconteceu com Shaul não é diferente do que aconteceu com muitos de nós. Por quê? Quando as escamas realmente caíram dos seus olhos e que você não enxergava a Torá, essa grandiosidade, essa beleza que é a Torá, a palavra do Eterno, então, obviamente, você quer compartilhar com as pessoas à sua volta essa grande maravilha que é a Torá, com essa clareza com que hoje você consegue compreendê-la neste ciclo, E aí no próximo ciclo você já compreende melhor e assim por diante, meat, pouco a pouco. E você quer compartilhar com as pessoas. É natural, entendeu? E aí, junto com isso, vem o seu modo de falar, aquele ânimo, aquela empolgação, no bom sentido da palavra, de apresentar essa maravilha que é a Torá para o seu irmão, para um parente seu, para alguém no seu trabalho, na escola, quem sabe. Entende? Então, às vezes, o que acontece? Você, quando está falando, para você é muito claro a respeito do tópico que você quer falar. Mas, às vezes, para outra pessoa que está ouvindo você, para a qual está diante de você, para ela é tudo muito novo. Estranho, né? Porque a Torá, olha só quanto tempo o Eterno ele nos entregou a ela para nós praticarmos em nosso dia a dia. Quanto tempo? Mas soa como novidade para muitas pessoas. E ainda é novidade para muitos cujas escamas ainda não caíram dos seus olhos. Então você quer compartilhar com as pessoas, mas a outra pessoa para quem você está falando, ela não tem o mesmo ritmo que você ainda. Ela nem ao menos sabe o que é Torá. Ela não sabe o que é Tanar. Entende? Ela acredita realmente que da forma que lhe foi ensinado pelos seus líderes. Então você não pode, e aqui vai uma recomendação minha, você não pode, meu irmão, tá? Se você está nesse momento, nesse estágio, você não pode trazer toda essa carga de conteúdo, de conhecimento diante de uma pessoa que ainda nem sequer começou a engatinhar em Teshuvah. Não é assim, meu irmão, tá? Não é assim. Então, e olha que Shaul, aqui voltando para Shaul, ele estava diante de pessoas que conheciam o Tanar, que ouviam as porções, praticavam no seu dia a dia. Diz aqui o texto, olha só, que ele instruía o suficiente, olha só, como assim o suficiente? Aquilo que era o que era necessário para demonstrar que Yeshua é Mashiach, ele demonstrava, entendeu? Como assim demonstrava? Utilizava os textos do Tanar, portanto, Torá, profetas e escritos. Os escritos nazarenos ainda não haviam, porque a história em si estava acontecendo, Então estava sendo escrito ainda naquela época para seus respectivos destinatários. Todas as cartas dos escritos nazarenos.
Então, o que havia na época? Torá, Nevim, Ketuvim, Torá, profetas e escritos. E era isso que Shaul apresentava a seus irmãos, tudo bem? Então, quando ele instruía o suficiente, quer dizer, não havia nenhuma margem, é isso que está dizendo o texto, Lucas está dizendo que não havia nenhum espaço, nenhuma margem para que alguém dissesse assim, não, mas espera aí, mas isso aqui, tá, ele é Mashiach, não, mas espera aí, isso aqui, então por que isso aqui, então por que aquilo lá, porque Shaul instruía o suficiente. E aí, meu irmão, vem a questão do conflito, né? Aí vem a questão do conflito. Mas antes disso, essa suficiência na explicação de Shaul a respeito de Yeshua ser o Mashiach, ele fazia isso de uma forma tão incrível e tão eficiente, Shaul, de uma forma que ele tornava evidente, tornava claro que Yeshua é Mashiach, como diz o texto. Então era tão suficiente, tão clara a forma como ele dizia, certo? Ele linkava, vou usar essa expressão aqui, né? Ele linkava ou ligava a Torá, os escritos com os profetas, os textos certinho, muito bem arrumado ali, com suas devidas interpretações e compreensões, concordando cada um com o outro, né? E olha que na época não tinha o PowerPoint, né? Não tinha PowerPoint, não tinha aí aqui a transmissão, não tinha YouTube, não tinha um livro de concordâncias bíblicas, não tinha nada disso. É tudo aqui, ó, na mente e principalmente no seu coração. Que incrível, né, gente? Assim, é fabuloso, gente. Nós vermos isso, é incrível. Tamanha a capacidade de Shaul e tantas pessoas que têm uma boa memória, certo? Eu não tenho toda essa memória, gente, para gravar assim. Então eu fico muito admirado de pessoas que têm uma memória incrível para guardar textos bíblicos, referências, certo? É incrível. E aí vem uma pergunta incrível, né? Aqui uma ilustração de Shaul diante de seus irmãos em uma sinagoga, apresentando com suficiência, tornando evidente que Yeshua é Mashiach, né? E aí eu faço, agora é minha vez de fazer a pergunta, né? Todo mundo faz pergunta, agora é minha vez de fazer pergunta. Aí, olha a pergunta. Gente, eu acho que até você deve estar se fazendo essa pergunta. Quais textos e de que forma, com que didática, Shaul apresentava o seu discurso diante de seus irmãos nas sinagogas, da forma como o texto está dizendo que era suficiente, tornando evidente que Yeshua é Mashiach? Como é que eram os detalhes? Bem, Lucas não descreve isso. Gente, só quem realmente viveu naquela época e viu e ouviu Shaul fazer o seu discurso, apresentar a respeito desse tópico, desse assunto, e que para poder ter uma noção realmente, só as pessoas que foram naquela, porque não tem registro disso, só o que se tem são instruções dele, de Shaul, em cartas que ele escreveu aos Coríntios, foram 2 cartas, aos Tessalônicos, aos Colossenses, aos de Filipe, e assim por diante, entende? Aos Romanos, tá certo? Interessante notar, inclusive, que só pra gente, né? Quando ele escreve aos Romanos, não é para o povo de Roma em si, né? Ele escreveu para aqueles que praticavam a Torá e que, portanto, a praticavam confiando da forma como Yeshua os ensinou, porque é isso que ele vai ensinar, inclusive. Sempre, gente, o ensino é Torá, tá bom? Então, não é assim algo aleatório, tá certo? Realmente, a Bíblia, ela é um livro judaico. Eu espero não estar falando nenhuma novidade aqui, tá bom? A Bíblia é um livro judaico. Todo o assunto que é tratado é Torá. Esse é o assunto principal. Então, Shaul não iria tratar nenhum assunto que não fosse Torá.
E quando existe um parecer dele em uma de suas cartas, ele diz, né? Digo eu e não o Senhor. Então ali é um parecer dele, é o que ele entende a respeito daquilo que ele está tratando na carta. Entende? Tudo bem? Então é isso, dá para perceber a forma do seu discurso nas cartas que ele escreve. Então se você ler ali, você vai começar a perceber, tá certo? E eu digo, leia com todo cuidado, porque o que nós temos hoje são traduções para o nosso idioma e que pode ter ali uma tendência para um certo segmento religioso, tá bom? Então, muito cuidado. Então, é o que nós temos até então a respeito de Shaul. Ainda falando sobre essa suficiência para tornar claro na sua explicação que Yeshua é Mashiach, olha só, em vermelho eu marquei aqui a palavra vaer, né? Vaer é tornar evidente, tornar claro. Só que tem um detalhe, gente, olha só como o hebraico é incrível e Lucas registra isso de uma forma também fenomenal. Vamos lá, porque com as letras o Beit, o Aleph e o Resh, assim como se pronuncia ou se tem a expressão Vaer, com as mesmas letras se pronuncia também a palavra Ber, certo? Ber, como se tivesse um daguesh aqui dentro do Beit, né? Sem aqui o maçorético para tá. Então, Ber com as mesmas letras, olha só, tanto pode significar vaer, tornar evidente, baer, poço. É uma das formas. Gente, a palavra poço ela pode ser representada de várias formas. Dentre elas, ber. Então, por que coloquei aqui poço? Porque dentro da forma de falar de Lucas, o que ele está dizendo? Que no discurso de Shaul era tão suficiente. E por que era suficiente? Quer dizer que não deixava dúvida para ninguém. É isso que ele quer dizer. Ninguém ficava com dúvida porque suas explicações eram suficientes, tornando evidentes, tornando claro. Isto é, como um poço. Como assim um poço? O que Lucas está dizendo aqui? Que Shaul ele ia realmente a fundo, né? Óbvio, você já viu algum poço raso? Poço é poço quando ele é fundo, né? Então Shaul ia a fundo no assunto, nesse tópico a respeito de Yeshua ser Mashiach, como eu disse ainda há pouco, buscando na Torá, nos profetas, nos escritos, e não tinha quem dissesse que não, já que todos conheciam Tanar, entende? Então essa forma, aí mais uma dúvida, como é que era essa explicação de Shaul que impactava realmente as pessoas? Era tão suficiente como o próprio Lucas descreve, né? Será que ele utilizava também a gemátria? Certamente, né? Eu estou falando aqui, né? Estou dizendo que Lucas disse. Eu digo assim, com toda certeza, gente, ele utilizava a gemátria, utilizava assim, e principalmente a interpretação do Peshat, o simples, né? O Peshat. Havia um Sod, com certeza, né? Com certeza, a técnica de interpretação judaica estava presente em Shaul. Ele era um parush, lembra? Alguém que estudou com Gamaliel. E agora, nesse momento, preste bem atenção, diante de Shaul aparecem pelo menos 3 tipos de pessoas. As pessoas que estavam lhe ouvindo e com toda essa explicação fabulosa diante delas, com toda a habilidade que ele tinha, aparecem 3 tipos de pessoas diante dele. Em primeiro lugar, aquelas que, acompanhando o raciocínio de Shaul, demonstrando os textos, então passavam a confiar na Torá a partir da perspectiva de Yeshua apresentada por Shaul. Primeiro tipo de pessoa. Segundo tipo de pessoa, que ao observar, ao prestar atenção na explicação de Shaul, fica desconfiado,
está acompanhando, mas ao mesmo tempo não prefere ficar meio na retranca, né? E dizer que não, peraí, eu vou consultar aqui o meu mestre, ok, tudo bem, né? Vou consultar aqui o meu professor e vou apresentar o que esse irmão Shaul, né? Como é o nome dele? Shaul, né? Vou apresentar o que ele falou, interessante, mas eu vou conversar aqui com o meu mestre. Ok, nenhum problema, né? Mas pelo menos a pessoa se interessou. E o terceiro e último tipo de pessoa que se apresentava nessa hora diante de Shaul eram aqueles que realmente, mesmo acompanhando o raciocínio de Shaul, indo a fundo no assunto, né, poço, com toda essa suficiência na sua explicação, com a sua habilidade, mostrando que Yeshua é Mashiach, e simplesmente fechavam seu coração para isso. Tinham acompanhado a explicação, viram que realmente é conforme Shaul havia apresentado, mas fechavam seu coração. Por quê? Porque preferiam seguir as instruções de seus mestres, que desconsideravam a Torá a partir da perspectiva de Yeshua, simplesmente por uma questão de orgulho. É isso mesmo, orgulho. Então é por isso que até hoje, gente, nos nossos dias inclusive, se tem pessoas que não confiam ou não acreditam que Yeshua é Mashiach, porque, segundo os mestres destas pessoas, tá, gente, eu falo isso com todo respeito, segundo os mestres dessas pessoas, elas mesmas citam quais as características do Mashiach. E aí citam, né? Ah, o Mashiach tem que ser isso, tem que fazer aquilo, o Mashiach vai fazer isso, o Mashiach vai fazer aquilo, o Mashiach... Ah, como Yeshua não fez isso nem aquilo, então não é. Só que quando você vai observar esses tópicos que são apresentados para ser Mashiach, orientado pelos mestres dessas pessoas, não é que veio da própria pessoa, mas do mestre que ensinou a pessoa. O mestre desse mestre, que veio do mestre, do mestre, do mestre, do mestre, do mestre, do mestre, do mestre. Então, se você fizer o caminho contrário, isto é, em que se baseou as características do Mashiach, você vai encontrar, não, ele aprendeu com seu mestre, que aprendeu com seu mestre, que aprendeu com seu mestre, e assim por diante, entendeu? Shaul, pelo contrário, apresentava o Tanar. Era isso que ele apresentava, por isso era suficiente. Não que Shaul desprezou o que aprendeu da Torá com Gamaliel, muito pelo contrário. É o professor dele, gente, Gamaliel. Acontece que, em alguns aspectos, e principalmente naqueles que as escamas de seus olhos o impediam de observar na Torá, então ele conheceu quando passou a escutar a Torá, a partir do que os Shalichim diziam para ele a respeito do que aprenderam da Torá com seu mestre Yeshua. Entendeu? Então, cujo primeiro impacto foi aquele no caminho de Damsek, de Damasco, com aquela luz tão forte diante dele. É assim que a Torá se apresenta diante de nós, como uma luz tão intensa. Como eu já disse, alguns conseguem olhar malmente para essa luz quando ainda não iniciaram seu caminho em Teshuvá. É uma luz muito forte. Alguns saem correndo porque dizem, eu nunca vi isso na minha vida, isso não tem, nunca ninguém me ensinou assim, então essa luz é estranha para mim, eu vou sair correndo. Mas Shaul permaneceu nessa luz, isto é, na compreensão da Torá, com os ensinos de Yeshua. Não que Yeshua, o próprio Yeshua o ensinou, né? Nunca se encontraram, tá, gente? Assim, no período em que Yeshua ensinou seus talmidim, não se encontraram com Shaul nesse período, né? Somente naquele momento lá na estrada de Damsek, de Damasco, tá? Mas Shaul, eu repito, aprendeu humildemente com os Shalichim, os emissários. E os emissários certamente respeitavam muito Shaul, porque sabiam que ele era um mestre da Torá, conhecia muito da Torá. E obviamente praticava no seu dia a dia, entende? Tanto é que Shimon Kefa, tá certo? Pedro, né?
ele fala a respeito disso em uma de suas cartas, né, que às vezes é difícil compreender as cartas de Shaul. Ele está certo, é um Shaul, gente, um mestre da Torá, né? Então, você percebe que agora, por causa do orgulho de algumas pessoas, então alguns vão aceitá-lo de bom coração, uns vão ficar meio, né, divididos se acreditam ou não nele, mas tem aqueles que, por causa do orgulho, assim como Shaul se sentia ofendido na sua época com aqueles que confiavam nas instruções da Torá a partir de Yeshua, vão também se sentir, estes que estão diante de Shaul vão se sentir ofendidos. Então, olha o que vai acontecer. Aí vem o verso 23, que diz assim: Vairi miketz yamin rabim vaikashro alav hayrudim lerargo. E aconteceu que ao fim, olha aqui a palavra de uma das porções da Torá, miketz, ao fim, né? E aconteceu que ao fim dos dias, isto é, algum tempo depois, gente, ao fim dos dias é isso, algum tempo depois, muitos judeus conspiraram sobre ele, sobre Shaul, para matá-lo, certo? Verso 24: Vaivadá le Shaul kishram verrigan shomrein hen et hasharim yomá valaila lerargó. E percebeu Shaul que conspiravam e também que eles vigiavam os portões dia e noite para matá-lo. Aqui uma ilustração disso. Então, alguns orgulhosos, porque Shaul havia dito a respeito dos tópicos de suas exposições, né, sobre Yeshua como Mashiach, então já queriam exterminá-lo, matá-lo, tirá-lo de circulação, entende? Então, Shaul, ao anunciar isso nas sinagogas, ele acabava realmente causando um certo tumulto por isso, tá, gente? Então, lembrando, vamos trazer para os nossos dias aqui, ó. Da mesma forma, nos nossos dias, quando você apresenta para alguém, por favor, tenha muito cuidado para quem você apresenta a Torá. Mas, irmão Jaime, só a Torá, ela não é vida, ela não é algo de bom, com toda certeza, meu irmão. Mas, dependendo para a pessoa para quem você apresenta, ela pode interpretar de uma outra forma o que você está dizendo. Isto é, você está dizendo com todo amor, com todo carinho, mas a outra pessoa pode achar que você está querendo mostrar que você sabe mais do que ela, quando na verdade essa nunca foi a sua intenção. A outra pessoa fica sem palavras. Então, gente, por favor, muito cuidado, tá certo? Porque você, sem perceber, sem querer, você pode acabar arrumando inimigos e você acaba nem percebendo que aquela pessoa já não quer mais nem falar com você. Então tenhamos sabedoria, certo? Na hora de conversar sobre o assunto com alguém, quando lhe for perguntado sobre, com todo amor, com todo carinho, aí sim você apresenta, mas não tudo que você sabe, gente. É um trecho, é um pouco, é só o que cabe àquele momento, aquele tópico daquela conversa, entendeu? Você não precisa passar a tarde toda com a pessoa para expor tudo que você já aprendeu. Não, gente, tá? Porque senão as pessoas vão ver você, elas vão entender você como uma pessoa inconveniente, como uma pessoa chata, uma pessoa que só quer falar desse assunto e assim por diante, entendeu? Então não seja assim, tá? Eu não estou dizendo que Shaul era assim, né? Não. Mas pelo simples fato de falar do assunto, falar de Yeshua como Mashiach, então ele acabou arrumando inimigos sem perceber, entendeu? Então, nos nossos dias, gente, vamos aprender essa lição que a gente percebe, certo? No texto de Atos, tá?
Então você vai falar para alguém ou para um grupo, tá certo? Então pense bem, pense muito bem nas palavras que você vai utilizar. Saiba quem são essas pessoas que estão diante de você. Verifique se elas estão prontas para ouvir o que você tem a dizer, tá certo? Então, não precisa você, talvez, eu vou voltar lá onde eu frequentava e vou pegar o microfone e vou falar para todo mundo ouvir. Meu irmão, não precisa você fazer isso. Porque a Torá está disponível, que a Torá, que é a palavra do Eterno, está disponível para todas as pessoas. E, portanto, se essa pessoa tem uma Bíblia, então ela tem a Torá, que é a palavra do Eterno, os profetas, os ensinos e os escritos nazarenos que dão testemunho da Torá, dos profetas e dos escritos. Então, se o seu coração se abriu para o Eterno, para a sua palavra, para a sua Torá, Baruch Hashem, abençoado seja o nome do Eterno. Se o coração de outras pessoas ainda não se abriu, então a gente tem a esperança de que o coração delas se abra, tá certo? Mas cabe a elas tomar as suas próprias decisões. Você não pode pegar a Torá e enfiar a goela abaixo das pessoas. Você não pode pegar a evidência de que Yeshua é Mashiach e colocar goela abaixo das pessoas. Não é assim, meu irmão, tá? Então, a gente caminha sempre de forma a não violar o livre-arbítrio que o Eterno concedeu a cada pessoa, a cada ser humano, entendeu? Então, quando lhe for perguntado, repetindo, quando lhe for perguntado a respeito da Torá, dos profetas, dos escritos, até dos escritos nazarenos, aí sim você aborda com todo o amor, com todo o carinho, tá bom? Saiba que a pessoa, muitas vezes, não conhece esse assunto que você vai apresentar, ou da forma como você vai apresentar, tá bom? Ela não sabe nem o que significa a palavra Torá, tá certo? Ela não sabe o que é os escritos. Os profetas, tudo bem, né? Provavelmente elas sabem, sim, tá? Então tenhamos ética na nossa forma de falar, na nossa forma de lidar com as pessoas, tá? Ao falar sobre esses assuntos. Então Shaul, sem perceber, conseguiu inimigos, inclusive inimigos ferozes que queriam tirar-lhe a vida, porque o que ele estava falando, eles estavam se sentindo afrontados, estavam se sentindo realmente ofendidos por aquilo que ele estava dizendo. Tá? Por esse motivo, e aí vem o verso 25. Vaikru oto hatlel midim laila vayorduhu vassal me'al hahoma. E levaram-no, Shaul, os discípulos à noite, e o desceram em um cesto de sobre o muro. Muro de onde? De Damsek, de Damasco. Tá? Então Shaul, sabendo já que estavam já conspirando contra ele para tirar-lhe a vida, então os irmãos, né, os Shalichim, as pessoas ali que realmente concordavam com o que Shaul havia dito, o ajudaram a sair da cidade e teve que sair escondido, né, como aqui uma ilustração mostrando esse momento, ele sendo ajudado por alguns irmãos a descer aqui o muro em um cesto, como diz o texto, tá? Ele está sentado em um cesto. Então eu escolhi essa ilustração aqui, gente, porque olha só a forma como ele está vestido, tá? Como um parush, aqui ó, com o seu talit, com suas vestimentas. Então, como ele realmente era, um parush, um fariseu, tá bom? Que nunca deixou de ser, descendo aqui as muralhas de Damsek. Daqui por diante, ele vai se dirigir nos próximos textos, conforme a leitura, para Jerusalém. E lá vamos falar sobre novos assuntos, tá bom? E Mitzvah Hashem, se o Eterno assim nos permitir, tá bom? Bem, eu concluo por aqui o nosso estudo nessa noite e quero aqui agradecer a todos, tá bom? Pela
sua participação, pela sua paciência, e deixo com você o meu Todarabá, o meu muito obrigado, tá bom? Que o Eterno vos abençoe e vos guarde sempre, sempre. Que bom, né? Então, obrigado a você que chegou do seu trabalho, do seu serviço, certo? E dispôs um pouco do seu tempo para acompanhar esse estudo que trouxemos aqui, tá bom? Sempre durante a semana, os estudos são ali de 1 hora, no máximo 1h30, que é para não cansar você, para você dormir cedo e se preparar para o seu trabalho no outro dia, amanhã no caso. Tá bom, né? Sabemos também que tem irmãos nossos que trabalham, fazem serviços noturnos, né? Ou quem sabe fazem escalas de 24 horas de serviço, como por exemplo o nosso querido irmão Francisco Belchior. Shalom, meu querido irmão. Não sei se você está de serviço hoje, tá? E se você estiver, desejo a você um ótimo serviço, tanto a você, irmão Francisco Belchior, quanto a todos os nossos irmãos que trabalham no horário noturno, né? Que são guardas municipais, na área da segurança de forma geral, né? Portaria, enfim, que trabalham na área da saúde, fazendo plantão, tá bom? Que o Eterno abençoe cada um de vocês, tá bom? Nós precisamos dos serviços que vocês realizam durante a noite e que realmente, da mesma forma, a gente compartilha esses estudos, tá bom? Então, é uma honra estar caminhando ao lado de cada um de vocês, irmãos, tá bom? Até aqui, o Eterno tem nos ajudado e continuará certamente nos ajudando, nos auxiliando, tá bom? Bem, antes de nós concluirmos, dar os nossos anúncios, né? Não percam amanhã com o nosso querido Moré Renato de Prísio o programa Um Pedacinho da Torá, tá? Um Pedacinho da Torá, que é apresentado toda quinta-feira às 19 horas, horário de Brasília, tá bom? E que dessa forma nós estaremos aprendendo com o nosso querido Moré Renato um pedacinho da Torá que nos aguarda no próximo Shabat, que, Imitse Hashem, se Eterna se nos permitir, será apresentada pelo nosso querido Moré, professor Daniel, nosso irmão Daniel, né, nosso querido professor, tá bom? E aguardamos com grande expectativa o próximo pedacinho da Torá, sempre trazendo aí nuances a respeito do que nos aguarda no próximo estudo, vendo alguns detalhes, pontos realmente ali que a gente já vai mastigando, já vai degustando, ruminando ao longo da semana para fazer esse fechamento no dia de Shabat, que é esse próximo Shabat que nos aguarda, tá bom? Bem, eu quero aqui anunciar, gente, eu trago para vocês, não sei se é em primeira mão, acho que é em primeira mão, né? Nós teremos diretamente de Itanhaém, acredito que eu falei certo, né? O nome da cidade, Itanhaém, de São Paulo, o nosso querido Moré, professor Márcio, né? De Itanhaém, São Paulo, com o programa Arte Escrita, o estudo semanal dos escritos. E é com muita honra, com muita alegria que apresento a todos vocês o nosso querido irmão Márcio, mais uma vez, que já foi apresentado, né? E aqui novamente, agora com um programa que é super novidade, gente, pra gente, já para concluir, ou melhor, para preencher a nossa semana, tá certo? Com mais um programa, mais um estudo que virá, certo? E que será um estudo, aqui o nome do programa, né? Arte Escrita. Portanto, é um estudo que vai trazer sobre os escritos, tá bom? Não é os escritos nazarenos, não confunda. É os escritos. Então aqui um trocadilho, né? Arte Escrita, já que o nosso querido Moré Márcio, né? Ele trabalha ali com arte. Então aí foi algo bem bolado, né? Da parte aqui
do nosso querido Márcio, com Moré Marcos Felipe, aqui a coordenação, e dessa forma trazendo aí grandes ensinos. Vou aprender bastante juntamente com você, meu irmão, minha irmã. Vou estar aí no chat acompanhando também, aprendendo com o nosso querido Moré, professor Márcio, tá bom? Então, meu querido Moré, seja muito bem-vindo, tá, irmão Márcio? É uma honra participar com você aqui na Teshuvah Total. É uma honra estar na sua companhia. É uma honra aprender da Torá, agora dos escritos, né, com você. Também lembrando que o irmão Márcio também vai apresentar as porções de Shabat, tá bom? As porções semanais. Vai apresentar. Então, e quando será a estreia, né? Eu acho que você já deve ter visto aí, que já foi até inclusive lançado no canal, o programa, né? Tá só esperando o dia e a hora para ser lançado, para sair online, no caso, né? Para ser transmitido. Então vai ser no dia 14 desse mês, às 19h30. Vai ser numa segunda-feira. Olha só que incrível. Então, numa segunda-feira do dia 14 desse mês, às 19h30, horário de Brasília. Não perca. Arte Escrita, um novo programa na Teshuvah Total com o nosso querido Moré Márcio, diretamente de Itanhaém, São Paulo, né? Agora já temos alguém do Rio, Moré Renato de Prísio, da cidade maravilhosa, e agora alguém de São Paulo. Olha só que incrível, né? Então aí está dado aqui o nosso recado, né? O nosso anúncio, nosso maravilhoso anúncio. Estou muito feliz, gente, tá? E assim como vocês, vamos receber muito bem nossos novos professores, tá bom? Incentivá-los, assim como eu e o Moré Renato, o Moré Daniel, quando passamos a ajudar o Moré Marcos Felipe, juntamente com também a nossa querida Morá Deise, a Morá Márcia, todos nós que passamos a ajudar o Moré Marcos Felipe no canal, recebemos os incentivos de todos vocês, e eu quero aqui agradecer em nome de todos estes que eu citei, né? Moré Daniel, Moré Renato, Morá Márcia e Morá Deise, em nome de todos nós que passamos a ajudar o Moré Marcos Felipe, muito obrigado, tá, gente? Todarabá. Vamos ajudar, vamos incentivar também os nossos professores que estão chegando, né? Nosso querido Moré Márcio, tá certo? E logo mais tem mais um programa que vai ser apresentado, tá? Calma, logo tem novidade por aí. Então a segunda-feira já fechou aqui com o nosso querido Moré Márcio, Arte Escrita, tá bom? Ele vai estar apresentando nas segundas-feiras, tá certo? Então tem aí o domingo para fechar, tá certo? Terça-feira já tem, quarta, hoje no caso, quinta-feira Moré Renato de Prísio, sexta, sábado é a porção semanal. Então tá faltando só o domingo, vai fechar o domingo e aí a gente vai ter uma semana inteira, gente, todos os dias da semana com um estudo para você ir degustando, se alimentando, aperfeiçoando o seu conhecimento e a sua prática na Torá a cada dia. Tá bom, gente? Então, mais uma vez, parabéns ao nosso querido Moré Márcio. Muito obrigado pela sua participação. Tá bom? Então, vamos aprender bastante com o nosso querido Moré. Tá bom? Bem, eu me despeço de vocês nessa noite, desejando a você Laila Tov, uma boa noite. Que o Eterno vos abençoe sempre, sempre. Shavua Tov, uma boa semana. E nos preparando para amanhã, tá? O nosso próximo encontro aqui no canal com o nosso querido Moré Renato de Prísio, diretamente de São Paulo, não, eu ia dizer São Paulo, do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, tá bom? Com o programa Um Pedacinho da Torá, tá bom? Bem, eu convido você, vamos louvar ao Eterno, vamos cantar? Cantar, né? Vamos cantar. Vamos cantar aqui um Terrilim. Terrilim é salmo, tá? Para quem tá chegando agora. Vamos cantar o salmo. Vamos ver aqui. Terrilim. Sim, mano, você não vai escolher Terrilim. Vamos de Terrilim 92, verso 13 a 16, né?
que diz Tzadik atamaifra que eres balvanoisge. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Que bom. Então, mais uma vez, Laila Tov, uma boa noite, Shavua Tov, uma boa semana a você e a toda a sua família, tá bom? Lehik Traot. Tzadik atama ifra ke'erez balvano isge. Tzadik atama ifra ke'erez balvano isge. Shtulin beveit Hashem beratzot Elokeni yaflichu od yanovu beseiva שנים ירדריו להגיד כי השם השן צולי ולא עוולת הבוי תאי נה נה נאי נה נאי 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 צדיק התמה יפרע כארז בלבנו יסגר צדיק התמה יפרע כארז בלבנו יסגר שתולים בבית השם ברצות אלוקני יפליחו עוד ינובו בשיבה שנים ירדריו להגיד כי השם השן צולי ולא עוולת הבוי תאי נה נה נאי נה נאי 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 תאי נה 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 נאי תאי נה תאי נה צדיק התמה יפרע כארז בלבנו יסגר צדיק התמה יפרע כארז בלבנו יסגר שתולים בבית השם ברצות אלוקני יפליחו עוד ינובו בשיבם שרים ירדריו להגיד כי השם השן צולי ולא עוולת הבוי תאי נה נה נאי נה נאי 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 נה נאי נה 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 נאי נה נאי נה 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 נאי נאי na 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 nai 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 na na nai nai צדיק התמה יפרע כארז בלבנו יסגר